Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 19, Luz para os Nossos Dias. A obra de Deus na Terra apresenta, século após século, uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo no passado. E a experiência da Igreja, nos séculos antigos, encerra lições de grande valor para o nosso tempo. Nenhuma verdade é mais claramente ensinada nas Escrituras do que aquela segundo a qual Deus, através do Espírito Santo, dirige de uma maneira especial seus servos nesta terra. Os homens são instrumentos de Deus, nas mãos de Deus, por Ele empregados para cumprirem seus propósitos de graça e de misericórdia. Cada um tem a sua parte a desempenhar, a cada qual é concedida uma porção de luz adaptada às necessidades do seu tempo e suficiente para o habilitar a efetuar a obra que Deus lhe mandou fazer. Nenhum homem, porém, ainda que honrado pelo céu, já chegou a compreender completamente o grande plano da redenção, ou mesmo aquilatar perfeitamente o propósito divino na obra para o seu próprio tempo. Os homens não compreendem plenamente o que Deus deseja cumprir pela missão que lhes confia. Não abrangem em todos os aspectos a mensagem que proclamam em seu nome. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Os meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Jó 11:7, Isaías 55:8 e 9:46, versos 9 e 10. Mesmo os profetas que eram favorecidos com a iluminação especial do Espírito Santo não compreendiam plenamente a significação das revelações a eles confiadas. O sentido deveria ser desvendado de século em século, à medida que o povo de Deus necessitasse das instruções nelas contidas. Nem Daniel e João, em suas profecias, eles entenderam completamente o significado das revelações divinas. Entretanto, ao mesmo tempo em que não era dado ao profeta compreender completamente as coisas que lhes eram reveladas, buscavam fervorosamente obter toda a luz que Deus fora servido tornar manifesta. Inquiriram e trataram diligentemente, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava. Que lição para o povo de Deus na era cristã, para o benefício do qual foram dadas aos seus servos estas profecias, aos quais foi revelado, não para si mesmos, mas para nós eles ministravam. Considerai como os santos homens de Deus inquiriram e trataram diligentemente com respeito a revelações que lhes foram dadas para as gerações que ainda não eram nascidas. Comparai seu santo zelo com a descuidada indiferença com que os favores dos últimos séculos tratam este dom do céu. Deus reprova esta indiferença comodista e mundana que se contenta em declarar que as profecias não podem ser compreendidas. Com frequência, a mente do povo e mesmo dos servos de Deus se acha tão cegada pelas opiniões humanas, pelas tradições, pelos falsos ensinos, que apenas podem parcialmente apreender as grandes coisas que ele revelou em sua palavra. Assim foi com os discípulos de Cristo, mesmo quando o Salvador Jesus estava com eles em pessoa. Seu espírito se havia imbuído de ideias populares acerca do Messias como príncipe terreno,
que exaltaria Israel ao trono do domínio universal, e não compreendiam o sentido das suas palavras, predizendo seus sofrimentos e morte. O próprio Cristo os enviara com a mensagem: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, verso 15. Aquela mensagem era baseada na profecia de Daniel capítulo 9. As 69 semanas, declarou o anjo, estender-se-iam até o Messias, o príncipe, e com grandes esperanças e antecipado gozo aguardavam o estabelecimento do reino do Messias em Jerusalém, a fim de governar sobre a terra toda. Pregaram a mensagem que Cristo lhes confiara, ainda que eles próprios compreendessem mal a sua significação. Ao passo que o seu anúncio se baseava em Daniel 9, 25, não viam no versículo seguinte do mesmo capítulo que o Messias deveria ser primeiramente tirado, sacrificado. Desde o nascimento, os discípulos tinham fixado o coração naquela antecipada glória de um império terrestre para o Messias, e isto lhes cegava igualmente a compreensão das especificações da profecia e das palavras de Cristo. Os discípulos cumpriram com o seu dever, apresentando à nação judaica o convite da misericórdia, e então, no mesmo tempo em que esperavam ver o Senhor ascender ao trono de Davi, viram-no ser agarrado como malfeitor, açoitado, escarnecido, condenado e suspenso na cruz do Calvário. Que desespero, que angústia oprimia o coração dos discípulos durante os dias em que o seu Senhor Jesus dormia no túmulo. Cristo viera no tempo exato, da mesma maneira predita na profecia. O testemunho das Escrituras fora cumprido em todos os detalhes do seu ministério. Jesus pregou a mensagem de salvação e a sua palavra era com autoridade. O coração dos seus ouvintes havia testemunhado ser a mensagem do céu. A palavra e o Espírito de Deus atestavam a missão divina do Filho de Deus. Os discípulos ainda se apegavam com imperecível afeição ao Mestre amado. Se Jesus de Nazaré fosse o verdadeiro Messias, teriam eles sido assim imersos em pesar e decepção? Esta era a pergunta que lhes torturava a alma enquanto o Salvador jazia morto no sepulcro. Durante aquelas desesperadoras horas daquele sábado em que Jesus estivera morto no sepulcro, tempo este que mediou entre a sua morte e a sua ressurreição. Quão tristes e decepcionados estavam os discípulos. Conquanto a noite de tristeza caísse tenebrosa em redor dos seguidores de Jesus, não foram eles, contudo, esquecidos. Diz o profeta: se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. Tudo o que os discípulos tinham anunciado em nome do Senhor era correto em todos os pormenores, e os acontecimentos preditos estavam mesmo então a ocorrer. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Havia sido a mensagem por eles pregada. A esta expressão, tempo, as 69 semanas de Daniel capítulo 9, as quais se deveriam estender até o Messias, até o ungido, Cristo recebera ali, no batismo, no ano 27, a unção do Espírito Santo, depois de ter sido batizado por João no Jordão. E o reino de Deus, que eles declararam estar próximo, foi estabelecido pela morte de Cristo. Este reino, no entanto, não era o reino que eles esperavam. Eles esperavam por um reino de domínio terrestre. Tampouco deveria ser confundido com o reino futuro, imortal, que será estabelecido quando o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Reino eterno, no qual todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7, 27. Conforme é usada na Bíblia, a expressão reino de Deus designa tanto o reino da graça como o reino da glória. O primeiro, o reino da graça, é apresentado por Paulo na Epístola aos Hebreus. Depois de apontar para Cristo, o compassivo intercessor, que pode compadecer-se da nossa fraqueza, diz o apóstolo:
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Hebreus 4:16. O trono da graça representa o reino da graça, pois a existência de um trono implica na existência de um reino. Em muitas parábolas, Jesus Cristo usou a expressão o reino dos céus. Em muitas parábolas, Jesus usou a expressão o reino dos céus para designar a obra da graça divina no coração dos homens. Assim, o trono da glória representa o reino da glória. E a este reino fazem referência as palavras do Salvador Jesus quando disse: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele. Mateus 25, 31, 32. Este reino está ainda no futuro. Não será estabelecido antes do segundo advento de Cristo. O reino da graça foi instituído imediatamente depois da queda do homem, quando fora concedido um plano para a redenção da raça humana. Existiu então este reino da graça no propósito de Deus e pela sua promessa. E mediante a fé, os homens podiam tornar-se súditos deste reino. Contudo, não foi efetivamente estabelecido antes da morte de Cristo na cruz. Mesmo depois de entrar para o seu ministério terrestre, o Salvador, cansado pela obstinação, cansado pela ingratidão dos homens, poderia ter se recusado ao sacrifício no Calvário. Quando Jesus esteve lá no Getsêmani, a taça da amargura tremia-lhe na mão. Ele poderia, naquele momento, ter enxugado o suor de sangue da fronte, abandonando a raça criminosa para que perecesse em sua iniquidade. Houvesse Jesus Cristo feito isso, e não teria havido redenção para o homem caído. Quando, porém, o Salvador rendeu a vida e em seu último alento clamou: está consumado, assegurou-se naquele instante o cumprimento do plano da redenção, ratificou-se a promessa de libertamento feita lá no Éden ao casal pecador. O reino da graça, que antes existira por promessa feita por Deus, agora o reino da graça foi definitivamente estabelecido pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A morte de Cristo, o próprio acontecimento que os discípulos encararam como sendo a destruição final das suas esperanças. A morte de Cristo, que é o acontecimento que encheu o coração dos discípulos de pranto e desespero, foi o que abriu a porta de esperança a todos os filhos de Adão e no qual se centralizava a vida futura e a felicidade eterna de todos os fiéis filhos de Deus. Estavam a cumprir-se os desígnios da misericórdia infinita, mesmo por meio do desapontamento dos discípulos. Se bem que o coração dos discípulos tivesse sido ganho pela graça divina e pelo poder do ensino daquele que é Jesus Cristo, que falou como homem algum jamais falou. Todavia, de mistura com o ouro puro do amor para com Jesus, achava-se também a liga vil do orgulho humano e das ambições egoístas. Mesmo lá na sala da Páscoa, naquela ceia que Jesus teve com os discípulos, na hora solene em que o mestre já estava para entrar na sombra do Getsêmani, mesmo ali, houve entre eles contenda sobre qual deles deveria ser o maior. Lucas 22, 24. Nada mais viam senão o trono, a coroa e a glória. Porém, precisamente diante deles estava a ignomínia e agonia do jardim, a ignomínia do tribunal, da cruz e do Calvário. O orgulho no coração dos discípulos e a sede de glória mundana é que levou os discípulos a se apegarem tão tenazmente ao falso ensino do seu tempo e deixar despercebidas as palavras do Salvador que mostravam a verdadeira natureza do seu reino e apontavam para a sua agonia e morte. E destes erros resultou a prova, dura prova, mas necessária, que fora permitida para corrigi-los. Aos discípulos fora confiada a obra de anunciar a todas as nações o evangelho glorioso do Senhor ressuscitado. A fim de prepará-los para esta obra, foi-lhes permitida esta experiência que lhes pareceu
tão amarga. Depois da ressurreição, Jesus apareceu para os discípulos no caminho para Emaús e, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Comoveu-se o coração dos discípulos, avivou-se-lhes a fé, foram de novo gerados para uma viva esperança. Era propósito de Cristo iluminar-lhes o entendimento, firmando-lhes a fé na firme palavra da profecia. Desejava que no espírito deles a verdade criasse sólidas raízes, não meramente porque fosse apoiada pelo testemunho pessoal de Jesus, mas por causa da evidência inquestionável apresentada pelos símbolos e sombras da lei típica e pelas profecias do Velho Testamento. Era necessário aos seguidores de Cristo terem fé inteligente, não só em favor de si próprios, mas para que pudessem levar o conhecimento de Cristo ao mundo. E como primeiro passo a comunicar este conhecimento, Jesus encaminhou seus discípulos para Moisés e os profetas. Este foi o testemunho dado pelo Salvador ressuscitado quanto ao valor e importância das Escrituras do Antigo Testamento. Que mudança se operou no coração dos discípulos ao contemplarem mais uma vez o amado semblante do Salvador Jesus. Lucas 24, 32. Em sentido mais completo e perfeito do que nunca haviam achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. A incerteza, a angústia e o desespero deram lugar à segurança perfeita e esclarecida fé. Não admira que depois da sua ascensão estivessem sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. O povo, sabendo apenas da morte ignominiosa do Salvador Jesus, procurava ver no rosto dos discípulos uma expressão de tristeza, confusão e derrota. Mas não, eles viam ali alegria e triunfo. Tinham passado pela mais severa prova que lhes era possível experimentar e visto como a palavra de Deus se cumprira triunfantemente, quando, segundo a visão humana, tudo se achava perdido, que poderia dali em diante intimidar-lhes a fé ou arrefecer-lhes o ardoroso amor? Na mais aguda tristeza, tinham firme consolação e uma esperança que era como âncora da alma, segura e firme. Hebreus 6, 18 e 19. Haviam sido testemunhas da sabedoria e poder de Deus, e estavam certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura seria capaz de os separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em todas estas coisas, disseram eles, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 38, 39 e 37. A palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1, 25. E quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 34. Diz o Senhor, o meu povo não será envergonhado para sempre. Joel 2, 26. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Quando no dia da ressurreição, estes discípulos encontraram o Salvador e lhes ardia o coração ao ouvirem suas palavras, quando olharam para a cabeça, para as mãos e para os pés de Jesus, que por amor deles tinham sido feridos. Quando antes da sua ascensão, Jesus os levou até Betânia, e erguendo as mãos para os abençoar, lhes ordenou, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, acrescentando, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Marcos 16, 15, Mateus 28, 20. Quando no dia do Pentecoste, desceu o Consolador prometido, e foi dado o poder do alto, e a alma dos crentes estremeceu com a presença sensível do Senhor que ascendera ao céu, então, mesmo que o seu caminho tivesse de passar, como o de Jesus, através de sacrifício e martírio, trocariam eles o ministério do evangelho da sua graça
com a coroa de justiça a ser recebida na vinda de Cristo, trocariam eles pela glória de um trono terrestre que fora a esperança do seu primeiro discipulado? Não, não trocariam. Aquele que é capaz de fazer muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, concedera-lhes, com a comunhão de seus sofrimentos e de sua alegria, concedera-lhes a alegria de trazer muitos filhos à glória, alegria indizível, eterno peso de glória, com que, diz o apóstolo Paulo, nossa leve e momentânea tribulação não é para ser comparada. A experiência dos discípulos que pregaram o evangelho do reino no primeiro advento de Cristo teve seu paralelo na experiência daqueles que proclamaram a mensagem do segundo advento de Cristo. Assim como saíram os discípulos a pregar, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Também Guilherme Miller e os seus companheiros proclamaram que o período profético mais longo apresentado na Bíblia, 2.300 anos, estava a ponto de terminar e que o juízo estava próximo e que deveria ser inaugurado o reino eterno. A pregação dos discípulos de Jesus em relação ao tempo baseava-se na profecia de Daniel capítulo 9, as 70 semanas. Também a mensagem apresentada por Guilherme Miller e os seus companheiros anunciava a terminação dos 2.300 anos de Daniel capítulo 8, verso 14, dos quais as 70 semanas, os 490 anos, são somente a primeira parte da mesma profecia. Cada uma dessas pregações se baseava no cumprimento de uma porção diversa do mesmo grande período profético de 2.300 anos. Do mesmo modo como os primeiros discípulos, também Guilherme Miller e os seus companheiros não compreenderam inteiramente o significado da mensagem que apresentavam. Erros que havia muito tinham se estabelecido na igreja impediam-nos de chegar a uma compreensão correta de um ponto importante da profecia. Portanto, se bem que proclamassem a mensagem que Deus lhes confiara para transmitir ao mundo, em virtude de uma errônea compreensão do sentido, sofreram desapontamento. Explicando Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Miller, conforme já foi declarado, adotou a opinião geralmente mantida de que a terra é o santuário e a purificação do santuário seria a purificação da terra pelo fogo do último dia. Quando Miller descobriu que o fim dos 2.300 anos estava exatamente mostrado na profecia, ele então concluiu que este seria o tempo da segunda vinda de Jesus Cristo. Seu erro resultou de aceitar a opinião popular quanto ao que constitui a palavra santuário. No cerimonial típico do Antigo Testamento, no santuário terrestre, sombra do sacrifício e sacerdócio de Cristo, a purificação do santuário era o último serviço realizado pelo sumo sacerdote no conjunto anual das cerimônias ministradas. Era a obra encerradora da expiação, uma remoção ou afastamento do pecado de Israel. Prefigurava a obra final no ministério de nosso sumo sacerdote lá no céu, pela remoção ou obliteração dos pecados do seu povo que se achavam registrados nos relatórios celestiais. Este trabalho envolve uma investigação e um julgamento, e isto precede imediatamente a segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Quando ele vier, pois, todos os casos estarão decididos. Diz Jesus, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. É esta obra de julgamento que precede imediatamente a segunda vinda de Cristo, que é anunciada na mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Os que proclamaram esta advertência deram a mensagem certa no tempo certo. Mas assim como os primeiros discípulos de Cristo, baseados na profecia também de Daniel capítulo 9, declararam: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ao mesmo tempo em que deixaram de perceber que a morte do Messias estava predita na mesma passagem, no mesmo capítulo,
Assim, de igual modo, Guilherme Miller e os seus companheiros pregaram a mensagem baseados em Daniel 8:14 e Apocalipse 14:7 e deixaram de ver que havia outras passagens apresentadas em Apocalipse 14 que também deveriam ser dadas antes do segundo advento de Jesus. Assim como os discípulos de Jesus estavam errados quanto ao reino a ser estabelecido no final das 70 semanas. Assim também os adventistas mileritas estavam enganados quanto ao que deveria acontecer no final dos 2.300 anos. Em ambos os casos, os primeiros discípulos de Cristo e Guilherme Miller e os seus companheiros, em ambos os casos, houve aceitação de erros populares, uma aderência a eles, cegando o espírito para a verdade. Ambas as classes cumpriram a vontade de Deus, apresentando uma mensagem que Deus lhes tinha dado para ser pregada, e ambas, pela sua própria compreensão errônea da respectiva mensagem, sofreram desapontamento. Porém, Deus cumpriu seu misericordioso propósito, permitindo que a advertência do juízo fosse feita exatamente como foi. O grande dia estava próximo e, pela providência divina, o povo foi provado em relação ao tempo definido, a fim de que lhes fosse manifesto o que estava lá dentro do seu coração. A mensagem era destinada à prova e purificação da igreja. Esta igreja deveria ser levada a ver se suas afeições estavam postas neste mundo ou em Cristo e no céu. Professavam amar o Salvador e então deveriam provar o seu amor. Estavam os crentes dispostos a renunciar às esperanças e ambições mundanas, acolhendo com alegria o advento do Senhor? A mensagem tinha como propósito habilitá-los a discernir seu verdadeiro estado espiritual e foi misericordiosamente enviada a fim de despertá-los para que buscassem o Senhor com arrependimento e humilhação. O desapontamento de 1844, embora resultado de uma compreensão errônea por parte dos crentes da mensagem que apresentavam, deveria redundar para o bem deles. Poria à prova o coração dos que haviam professado receber a advertência. Em face do seu desapontamento, abandonariam eles temerariamente sua experiência cristã, renunciando à sua confiança na palavra de Deus? Ou procurariam, com oração e humildade, discernir em que tinham deixado de compreender o significado da profecia? Quantos haviam sido movidos pelo temor, por um impulso do momento ou excitação? Quantos eram de ânimo indeciso e incrédulo? Multidões professavam amar o aparecimento do Senhor em sua segunda vinda. Porém, quando chamados para suportar o escárnio e o opróbrio do mundo e a prova da demora e do desapontamento, porventura renunciariam à fé, porque não compreendessem de pronto a maneira de Deus agir? Rejeitariam essas pessoas verdades sustentadas pelos mais claros testemunhos da palavra divina? Esta prova, este desapontamento, revelaria o que unicamente tal experiência poderia fazer: o perigo de aceitar as teorias e interpretações de homens, em vez de fazer com que a Bíblia seja seu próprio intérprete. Deus queria que os filhos da fé fossem levados a um estudo mais acurado da palavra profética, fossem ensinados a examinar cuidadosamente o fundamento da sua fé e rejeitar tudo o que, conquanto amplamente aceito pelo cristianismo todo, não estivesse fundamentado nas escrituras da verdade. Para esses crentes adventistas mileritas, assim como para os primeiros discípulos de Cristo no primeiro século, o que na hora da provação lhes parecia obscuro à inteligência, mais tarde se tornou claro. Quando vissem o fim do Senhor, Tiago 5:11, saberiam que apesar da provação resultante dos seus erros, os divinos propósitos de amor para com eles estiveram continuamente a se cumprir. Aprenderiam por uma bendita esperança que Ele, Deus, é muito misericordioso, muito piedoso e que todos os seus caminhos são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Que todos os seus caminhos são misericórdia e verdade
para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Aleluia! Deus te abençoe.